Antes de ser bandeira, antes de ser Estado, antes de ser mapa, Israel foi um símbolo. E é aqui que muita gente se perde. Quando o Apocalipse foi escrito, lá no final do século I, não existia Estado de Israel. Não existia fronteira nacional judaica e não existia qualquer configuração política semelhante ao Oriente Médio atual. Jerusalém havia sido destruída no ano 70 depois de Cristo. O templo estava em ruínas e a população judaica vivia sob dominação romana, dispersão e repressão religiosa. Esse dado histórico é central, porque o Apocalipse nasce exatamente nesse contexto. Ele não surge como previsão do futuro distante, mas como leitura teológica do presente, vivido por comunidades perseguidas. O texto pertence ao gênero literário que era muito específico naquela época, leitura apocalíptica judaica cristã, marcada por símbolos, imagens codificadas e linguagem metafórica. Seu objetivo não é antecipar eventos, mas revelar o sentido espiritual e político da realidade concreta daquele tempo. A palavra apocalipse não significa fim do mundo. Vem do grego apocalipsis, que significa revelação, desvelamento. O texto não esconde o futuro, ele revela o que está por trás do poder. Por isso, seus símbolos não são mapas, são denúncias. Eles não apontam datas, apontam estruturas. Não nomeiam países, expõem sistemas de dominação. Quando o Apocalipse fala de bestas, tronos, reinos e cidades, ele dialoga diretamente com o mundo romano. O império, o culto ao imperador, a violência estatal, a perseguição religiosa e a idolatria do poder são o pano de fundo de tudo. Roma aparece ali não como uma cidade nomeada, mas como símbolo do império que se absolutiza. Nesse contexto, Israel não aparece como um estado político. Aparece como categoria teológica ligada à tradição do povo de Deus, à memória das tribos, aos profetas e à esperança messiânica futura. Trata-se de um símbolo religioso, não de uma entidade geopolítica. O salto que desorganiza tudo isso acontece séculos depois. Israel, como Estado, surge apenas em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, dentro de um rearranjo político internacional conduzido pela ONU, por potências vencedoras da guerra e por interesses coloniais e estratégicos. É um Estado-nação moderno, com governo laico, exército, economia capitalista, alianças militares e disputas territoriais reconhecidas ou contestadas pelo direito internacional. Não há continuidade direta entre o símbolo teológico do século I e o Estado moderno do século XX. Essa ligação não está no texto bíblico, ela é construída depois. E é aqui que entra a leitura dispensacionalista. Essa corrente teológica surge no século XIX, principalmente no protestantismo anglo-saxão, e rompe com quase 2000 anos de tradição interpretativa. Ele passa a tratar o Apocalipse como um roteiro literal da história futura, dividido em etapas cronológicas. Símbolos viram eventos, metáforas viram países, imagens litúrgicas viram manchetes. Essa leitura ignora o gênero literário do texto, ignora o contexto histórico de sua produção e ignora a forma como o Apocalipse foi lido pela Igreja Antiga, Medieval e pela Reforma Clássica. O texto deixa de ser símbolo e passa a ser instrumento. O resultado é um deslocamento grave. Um livro escrito para denunciar um poder imperial passa a ser usado para legitimar projetos políticos contemporâneos. O que era crítica vira propaganda, o que era revelação vira confusão. O Apocalipse não descreve o Oriente Médio do século XXI, não prevê a fundação dos Estados modernos, não autoriza guerras, acusações ou alianças militares atuais. Ele fala simplesmente de sistemas de poder que se deslocam no lugar de Deus, da sedução do império, da violência institucionalizada e da fidelidade de comunidades perseguidas. É um texto de resistência, não de previsão geopolítica. Quando o Apocalipse é lido fora do século I, ele perde o chão histórico. Quando ele é lido como mapa do futuro, ele deixa de revelar e passa a distorcer. E quando é usado para justificar a política contemporânea, ele trai o próprio sentido do texto. Separar o Israel simbólico do Apocalipse do Estado moderno de Israel não é negar a fé, nem negar a história judaica, é fazer uma leitura séria. É respeitar o texto, é devolver o Apocalipse ao lugar de onde ele nunca deveria ter saído. O confronto entre fé e poder, não entre países. Se esse tipo de leitura ajuda a organizar o que foi vendido como profecia, esse assunto não termina aqui. Escreve aqui embaixo o que você gostaria de desvendar.